18. Provérbios 18 começa assim, olha. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então eu já vou parar nesse primeiro versículo para a gente observar ele um pouco. O que ele está falando aqui, né? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E em outra tradução, em outra versão, eu li assim, ó, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Bom, a verdade é, a primeira coisa que nós podemos, né, que nós temos que observar, é que o ser humano, nós seres humanos, não fomos feitos para viver isolados. Pelo contrário, a gente foi feito para termos relacionamento. Já falamos aqui, eu já comentei com vocês que o nosso Deus é um Deus relacional. Em todo o tempo você vai ver ele se relacionando com a humanidade. Desde Adão, quando Deus, né, aparecia toda tarde, toda viração do dia para conversar com ele, com Eva, Deus já mostra ali que ele é um Deus relacional. Nem o nosso Deus, ele se isola da humanidade, né? A verdade é que o tempo todo Deus mostra, e na nossa vida pessoal também, mas mostra através da história, da sua palavra, da Bíblia, que ele busca ter um relacionamento com o homem. E a verdade é que ele espera também que a gente tenha relacionamentos aqui na Terra, que a gente saiba se relacionar, porque somos todos o quê? Criatura dele. Até porque, quando formos para o céu, vai ser um céu onde existem muita gente, muitas pessoas também para se relacionar ali. Então, ele nos criou com o objetivo que a gente se relacione aqui na Terra. Então, o primeiro ponto, que toda pessoa que se isola, né, que prefere viver distante das pessoas, né, não ter relacionamento com as pessoas, já está se insurgindo contra a sabedoria, contra a sensatez por causa disso, porque Deus não nos criou para isso. Até porque existem muitas bênçãos na nossa vida que elas vão vir através de relacionamentos, né? Existem bênçãos na minha e na sua vida, e se eu for abrir aqui para todo mundo falar, certamente alguém vai falar que viveu uma bênção através de relacionamento. As nossas maiores bênçãos, elas não vão vir porque, caiu do céu. Não, vão vir, Deus geralmente usa pessoas que vão nos abençoar, que vão abrir alguma porta, né? Que vão nos introduzir em novos lugares, né? Introduzir em novos relacionamentos. Então, frequentemente, Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, em primeiro lugar, não tem, quando a gente se isola, a verdade é que a gente mesmo está, de repente, até impedindo algumas bênçãos de chegarem à nossa vida, justamente porque não estamos nos relacionando. Se Deus usa pessoas, né, na maioria das vezes, para nos abençoarem, quando a gente se isola, a gente também está evitando bênção, né? Está impedindo que bênçãos cheguem na nossa vida. O fato da gente viver isolado também, não querer ter relacionamento com ninguém, evitar ter relacionamento com as pessoas, não confiar nas nossas pessoas, e a Bíblia está falando aqui, revela interesse egoísta. E aí a gente pode pensar o quê? O egoísmo não é só aquela pessoa que declaradamente não divide nada com ninguém, aquela pessoa, sabe, que só pensa nela mesma. Quando a pessoa se isola, ela também está demonstrando um coração egoísta. Porque o egoísmo não é nada mais que, eu anotei aqui a definição do egoísmo, é um amor próprio excessivo, que faz com que uma pessoa olhe somente, não só para coisas, mas somente para as suas opiniões, interesses e necessidades. O que eu aprendi durante a minha vida, digamos assim, esse pouco tempo de vida ministerial que eu tenho, é que aquelas pessoas que se fazem de vítima, e aí eu tô falando bastante também do ambiente cristão, mas que se faz de vítima o tempo todo, né? Que fica falando dela o tempo todo,
né, que as outras pessoas têm problema, menos elas, também são pessoas que, apesar de terem uma aparência de humilhação, são pessoas que revelam ou escondem um coração altamente egoísta. Porque, na verdade, elas só estão pensando nelas mesmas. E estão querendo que as pessoas olhem somente para elas, para os problemas delas, né? Para o que elas estão passando. Isso também é um egoísmo, isso também é um isolamento. Então, não só as pessoas que querem as coisas somente para elas são as egoístas, não. Não. Aquelas pessoas que só a opinião delas, né, que só elas olhem para mim, tudo isso é um egoísmo. Tudo isso é só pensar em si mesmo. E quanto mais a gente vive isolado, mais a gente perde. Não são as pessoas ao redor que estão perdendo, mas é a gente mesmo que está perdendo. Perdendo tempo, perdendo momento, né, de viver coisas novas, né, de vivermos tempos de bênção, de vivermos algo novo nos nossos relacionamentos. A palavra diz, lá em Salmo 133, que como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E que ali o Senhor concede bênção e vida para sempre. Então, não faz parte, né, da intenção de Deus com a sua criação em criar você com que você viva isolado das pessoas. Pelo contrário, Ele quer que você conviva, né, em união, e ali Ele vai trazendo a bênção. Imagina, se todo mundo dentro da igreja quisesse viver isolado. Não existe igreja com pessoas isoladas. Existe igreja com pessoas que vivam em comunhão. Então a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Por mais que algumas vezes a gente não concorde, né, com alguma opinião, que a gente não concorde com alguma atitude, isso também não pode desqualificar uma pessoa para sempre. A gente tem que aprender a suportar uns aos outros, né? E suportar uns aos outros não é eu vou suportar essa pessoa, não, é dar suporte, né? É tentar ajudar, é tentar compreender. Tudo isso faz parte dos nossos relacionamentos. E se a gente deseja ser bênção para as pessoas, se a gente deseja ser abençoado, né? De repente você pode estar aí querendo muito ter uma bênção, ser abençoado, mas não fala com ninguém, mas não dá oportunidade para ninguém chegar perto de você. Aprenda que a bênção também pode vir, e a maioria das vezes vai vir através de relacionamentos. E nunca é tarde para a gente aprender a se relacionar, né? Vamos aprender, nos esforçar, porque relacionamento requer esforço, né? Algumas vezes, né, segurar o nosso eu, segurar, né, baixar a bola um pouquinho e dar a vez para o outro. Tudo isso faz parte de relacionamento. E aí a gente vai pro verso 2, que fala assim, olha, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Olha só, então falamos daquela pessoa que se isola, e agora a gente está falando que é insensatez e é tolice aquela pessoa que não escuta ninguém, mas quer expressar o tempo todo a sua opinião. E aí eu penso na geração que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Uma geração que até por causa das redes sociais, né, tem a oportunidade de expressar muito a sua opinião, de falar muito o que está pensando, de falar, de expor para todo mundo aquilo que ela sente, o que ela pensa. Com a desculpa ou com a máxima de hoje que a gente vive, que é a liberdade de expressão, né? Eu tenho o direito de exprimir a minha opinião, eu tenho o direito de falar, afinal a rede social é minha, afinal sou eu aqui, eu tenho o direito de dar a minha opinião. E eu concordo, nós temos o direito de dar a nossa opinião, mas também nós temos o dever de sentar
e escutar os outros também. Porque é isso que uma pessoa sábia, né, aquela pessoa que entende como viver, ela precisa aprender que não só os nossos pensamentos, mas sabedoria é muito mais a gente parar para ouvir, e isso você que está aqui desde o início, você está aqui comigo, você já viu isso por diversas vezes. Salomão falando o quê? O que ouve a repreensão é sábio, né? Sábio é aquele que ouve a repreensão. O tolo despreza a repreensão. Então a sabedoria está não só em a gente falar, mas muito mais em a gente parar para ouvir, né? Dar atenção ao entendimento. Mas a geração que a gente vive hoje, que a gente vê hoje, são de pessoas que só querem falar, mas não querem ouvir ninguém. E que geração é essa que nós estamos vivendo? Uma geração de tolos, então? Porque muita pessoa não quer ouvir, mas só quer falar, só quer ter o direito de ser ouvida, só quer expor as suas opiniões e os seus pensamentos. E isso também eu trago para a minha vida, e eu tô falando isso da minha vida, gente. E você pode entender, né, ou confirmar no seu coração ou rejeitar, mas muito cuidado. Eu tenho muito cuidado, isso é coisa minha, da minha vida, tá? Eu tenho muito cuidado em para quem eu dou ouvido, para falar, principalmente agora nos púlpitos e na internet, principalmente. Eu tento observar se essas pessoas apenas falam, certo? Ou se elas param para ouvir os outros também, principalmente aqueles que vieram antes deles, principalmente aqueles que já estão há muito tempo antes deles. São pessoas que têm parado para ouvir os outros ou só têm se preocupado em falar ou só ouvem a si mesmas. Eu tenho muito cuidado quanto a isso, tá bom? Porque sabedoria, aquelas pessoas que podem falar, né, sobre a minha vida, né, que podem pregar, né, que podem falar ao meu coração, essas pessoas também precisam sentar para ouvir as outras. Senão o que elas estão falando ali também não tem muita valia para a nossa vida, não. Porque elas precisam parar para sentar. A gente está vivendo uma geração hoje, e isso a gente precisa ter muito cuidado, pelo menos eu tenho esse cuidado da minha vida, de pregadores, de pessoas que estão se levantando para falar e que você vai procurar, elas não têm pastor, não servem em igreja nenhuma, a internet deu uma visibilidade para elas, mas se você for buscar a fundo na vida delas, você não vai ver uma autoridade, alguém respaldando, sabe? Ela sentada num domingo de ceia na igreja, sabe? Para ter ali, né, a comunhão, o respaldo. Então, muito cuidado, pelo menos eu tenho esse cuidado. Eu não saio por aí, fulano é uma bênção, escuta aqui. Não, calma aí. Quem é fulano? De que igreja que é fulano? Quem é pastor de fulano? Sabe? Ele vai para a igreja, né? Ele senta para ouvir seu pastor, ele senta para ouvir outras pessoas. Calma aí. É a Bíblia que está falando aqui, que o tolo não tem prazer em ouvir ninguém, mas só falar. Então calma aí, né? Isso foi aqui uma observação que eu fiz sobre a minha vida e que eu também entendi através desse versículo. Você vai ver que a palavra de Deus, né? O Espírito Santo a interpretação é a mesma, mas ele vai fazendo algumas aplicações para a nossa vida pessoal. E essa é uma aplicação que eu faço na minha vida, tá? Bom, aí passando, agora eu vou continuar lendo para a gente ir até a próxima parte. Eu li aqui o 2. 3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Olha, se você for fonte de sabedoria, você é como um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios,
para privar da justiça o justo. Novamente aqui falando sobre a injustiça. 6. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Como tem sido, né, as nossas conversas, como tem sido as conversas, né, das pessoas que você tem se relacionado, né? Só sai briga, olha só. A conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A gente está falando aqui de sabedoria prática, né? O livro da sabedoria é um livro totalmente voltado para a prática de vida. São conselhos, né? São reflexões, são pensamentos que a gente pode pegar para praticar na nossa vida. Que a gente pode fazer uma reflexão, sabe? E tentar ir alinhando a nossa vida com a palavra de Deus, tá? A conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Verso 10 e o verso 11 eu vou ler e vou parar um pouquinho. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Bom, então o que ele está falando aqui? O nome do Senhor é uma torre forte para aqueles que o temem, né? Para os justos aqui. Então, aquele que é justo, aquele que teme ao Senhor, aquela que teme ao Senhor, aquela que confia em Deus, quando surge algum problema, quando surge, né, alguma adversidade na sua vida, ela sabe em quem ela confia. O nome do Senhor é a sua torre forte. O seu lugar de abrigo, o seu lugar de refúgio é a presença de Deus. É o nome do Senhor. E aqui o nome do Senhor, né, no hebraico é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se manifestou para Israel de uma forma totalmente poderosa, né? O Deus Todo-Poderoso. Então, a pessoa que teme de verdade ao Senhor, a pessoa que realmente tem o Senhor como seu Deus e o seu refúgio, quando surge algum problema, ela corre para Deus. Porém, aí ele está falando aqui da riqueza dos ricos. E aqui, ele não está falando contra a pessoa ser rica ou não. Porque, afinal, também Salomão é o homem mais rico que já existiu. A Bíblia fala que no reinado de Salomão, a prata era como pedra. Então era um reino tão rico, não só ele era rico, mas o povo era próspero. Era um reino tão próspero que a prata não valia nada, era igual pedra. Você encontrava, tipo, como pedra na rua, era prata naquela época. Então ele não está falando contra a riqueza. O que ele está falando aqui? Que tem pessoas, os justos, que quando vem o problema, quando vem a adversidade, eles confiam no Senhor. Mas tem aqueles que quando o problema vem, que quando a adversidade vem, que quando as coisas batem na porta, eles confiam no dinheiro. É muito mais sobre a pessoa que faz de Deus o seu Deus de verdade e das pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Então não tem a ver com riqueza, porque tem gente pobre que confia mais no dinheiro do que em Deus. Não está falando contra a riqueza aqui. Mas nessa coisa que pode dividir o coração do homem, que divide o senhorio do coração de uma pessoa com Deus, que é o quê? O dinheiro. A Bíblia fala lá em Tiago 6 no verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 6, 24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Yahvé ou a Mamon.
Então, que a gente precisa entender aqui que Salomão não está falando contra a riqueza, porque afinal ele era um homem muito rico. Mas ele está diferenciando sobre o que é o verdadeiro Deus na vida de alguém. O que é o verdadeiro refúgio na vida de alguém quando surge o dia mal. É verdadeiramente Deus? Verdadeiramente ela confia em Deus? Ou ela confia, quando o problema vem, quando a adversidade vem, ela confia no dinheiro? O dinheiro, como falou ali em Marcos, é uma coisa que tem essa capacidade de dividir o senhorio, né, a governança sobre o coração de alguém. Em alguns momentos, a pessoa ela vai demonstrar se ela confia mais em Deus ou se confia mais no seu dinheiro. Se Deus realmente é o seu refúgio ou seu dinheiro é a sua torre forte. Só que existem coisas que o dinheiro, e isso a gente pode entender aqui, que ele não está falando contra o dinheiro. O dinheiro, ele traz muitas facilidades, ele facilita realmente a vida das pessoas, a nossa vida. O problema é o amor ao dinheiro, quando ele verdadeiramente se torna um Deus na vida da pessoa. Quando ele se torna um Deus na vida da pessoa, isso é muito, muito, muito triste e muito complicado. Por quê? Porque o dinheiro, como eu disse, ele traz benefícios. Só que existem coisas que somente Deus pode fazer por nós. O dinheiro, ele paga os melhores planos de saúde, com certeza. Mas a saúde de uma pessoa, dinheiro nenhum pode comprar. Mas Deus pode fazer. O dinheiro, ele tem a capacidade de nos trazer uma sensação de segurança, né? Morar no condomínio seguro, ter seguranças à sua disposição, mas a paz de se deitar, né? De deitar sua cabeça no travesseiro, dinheiro nenhum pode te dar essa paz. Somente o Senhor, somente a presença de Deus pode trazer, né? O nosso dinheiro, ele pode trazer viagens, ele pode trazer momentos de lazer com a nossa família, né? Mas a paz dentro de um lar, mas a alegria dentro de um lar, isso aí dinheiro não compra não. Não compra. Traz conforto, né? Traz viagem, mas tem coisas que somente a presença de Deus traz na nossa vida. E aí nós podemos decidir o que realmente é o Senhor, em que realmente nós confiamos. O dinheiro nunca foi o problema. O problema é a gente confiar mais no dinheiro do que em Deus. Isso divide o nosso coração e faz com que a gente não consiga servir a Deus em toda a plenitude. Tá bom? É isso que ele está falando aqui. Verso 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Nós já falamos aqui sobre a soberba, né? Então a soberba, ela precede a ruína. Antes que uma pessoa caia, a soberba, ela já veio antes. Então às vezes, né, a gente fica escandalizado quando uma pessoa, alguém conhecido cai. Mas do nada? Nunca é do nada. Sempre teve alguma coisa que aconteceu antes. Não só as pessoas, né, que estão, eu falo assim, das que são mais vistas, mas nos nossos relacionamentos, em tudo. Você vai perceber, nunca é assim do nada, sempre veio alguma coisa antes. Quem responde antes de ouvir comete a insensatez e passa vergonha, que a gente já falou aqui. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Falando aqui também de saúde emocional, né? O espírito do homem não está falando, já fala bem claro, né? Não é o Espírito Santo, está falando do espírito do homem, né? Do seu interior, da sua alma, das suas emoções.
O espírito do homem sustenta ele na doença, na adversidade. Então, ter uma saúde... E se vocês assistiram a live com a pastora Elisete falando sobre o Outubro Rosa, lá no Instagram das Mulheres Vitoriosas, do Recreio, você vai ver ela falando sobre isso. Nesses momentos de doença, como é importante você ter um ânimo, né? Um bom ânimo, enfrentar essas situações com bom ânimo. Então, tá falando aqui dessa saúde emocional e como isso faz bem para uma pessoa nos momentos de adversidade. Então vamos cuidar da nossa saúde emocional, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tá bom? Isso é importante para Deus. Se tá aqui na Bíblia, é importante para Deus. Corpo, alma e espírito, gente. O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que entrega e conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Isso aqui é ótimo para prática de vida, para sabedoria prática. O primeiro que apresenta a causa parece ter razão, até que o outro venha e o questione. Nessas situações em que existem duas partes, sempre vem uma parte que vem primeiro, né? Mas isso não significa que a primeira parte, a que veio primeiro, a que contou primeiro, é a parte que está certa. O importante é a gente saber ouvir as duas partes e não tomar partido antes. Isso é complicado, né? Até quando uma dessas partes é alguém que a gente conhece, é alguém do nosso relacionamento, mas que a gente possa dar ouvidos à sabedoria, né? Só porque a pessoa veio correndo de primeiro falar da situação não significa que é a razão, né? Que é o todo, que é a verdade. A gente tem que aprender a ouvir as duas partes e não tomar o partido antes. Lançar sorte resolve contenda e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas em uma cidadela. A Bíblia fala também que é importante a gente procurar ter paz com todo mundo, né? E um irmão ofendido, ou seja, alguém ofendido, né? Um amigo, um irmão aqui ele está falando de alguém próximo, né? Um amigo, alguém do nosso relacionamento, um irmão da nossa igreja que foi ofendido, é mais difícil reconquistar a confiança dessa pessoa. É isso que está falando aqui, tá? Então, vamos procurar a viver em paz com todas as pessoas. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A gente já está falando aqui sobre língua praticamente desde o início, né? E a gente come dos frutos da nossa própria boca, né? Do que nós falamos. Então, por isso a gente precisa ter cuidado. Alguns capítulos atrás a gente estudou que o sábio ele pensa no que ele vai falar, né? Por causa disso. Porque a gente colhe daquilo que a gente está falando. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Você, uma boa esposa, é algo excelente para a vida do seu marido. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos podem chegar à ruína, mas existe um amigo mais apegado que um irmão. Bom, aqui a gente já está no finalzinho do nosso horário. Falamos aqui sobre o capítulo 18, dia 18 da nossa sabedoria prática. Falei aqui de algumas coisas, né, que Deus falou comigo, que o Espírito Santo me fez observar. Porém, eu quero saber também o que você, né, estudou, o que Deus falou contigo. Me marca, posta no Instagram e me marca, que eu vou ter o maior prazer de receber e compartilhar também. A minha oração hoje é que o Espírito Santo tenha falado aos nossos corações, que a gente pegue essas palavras e pratique na nossa vida,
que a gente não se isole. Você não nasceu para viver isolada. Se existe algo, né, te dizendo para você que você precisa se isolar e não confiar em ninguém, repreenda isso em nome de Jesus. Você nasceu para ter relacionamentos. Deus, quando criou o homem, uma das primeiras coisas que ele observou é que não é bom que o homem viva só. E aí ele criou a mulher para ser a companheira dele. Não é bom para ninguém que a gente viva só, que a gente viva isolado. Se por acaso você tem algum problema em ter relacionamentos, eu oro para que Deus te dê sabedoria, para que Ele cure o seu coração em relação a relacionamentos, para que você viva essa bênção de ter relacionamentos, de você poder confiar em alguém, de você poder viver essa plenitude, porque o homem não nasceu para viver só, o homem nasceu para ter relacionamentos, para ter amigos, para ser feliz e para ser abençoado através dos relacionamentos e para ser bênção também para as outras pessoas através dos relacionamentos. Então eu peço que Deus cure o seu coração para que você possa viver e para que Ele traga alguém para a sua vida que possa ser um bálsamo, né? Um relacionamento que traga cura para você, que traga alegria e felicidade. É o que eu desejo para a sua vida em nome de Jesus no dia de hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe, que você tenha um dia muito abençoado, que você tenha um dia de vitória, tá bom? E amanhã eu espero você aqui também, no dia 19 do nosso estudo, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e eu espero vocês amanhã. Beijo no coração. Amém.